E no vídeo de hoje nós vamos analisar as principais notícias da semana. Como tem acontecido nos últimos meses, as semanas em Portugal estão sempre cheias de novidades sobre a imigração. E todas elas impactam diretamente a vida de milhares de imigrantes, aqueles que já estão no país e aqueles que estão planejando chegar em Portugal. E essa semana expôs dois lados muito diferentes dessa mesma realidade. De um lado, você vê o absurdo de um vídeo criminoso que circulou nas redes sociais, onde um homem oferecia 500 euros por cada cabeça de brasileiros que estivessem legais ou ilegais. Um ataque xenófobo gravíssimo que chocou a comunidade de imigrantes brasileiras em Portugal. De outro lado, milhares de imigrantes que fazem tudo certo, entregam os documentos, cumprem a lei, mas seguem sem respostas da AIMA, enfrentando atrasos, processos parados e até decisões judiciais que simplesmente não estão sendo cumpridas. No parlamento, o governo já anunciou que vai recuar e começar a aceitar ter, nas mudanças propostas na lei de estrangeiros, a possibilidade do reagrupamento de cônjuges já em Portugal. Sobre a lei da nacionalidade, essas mudanças, alterações propostas pelo governo, somente voltarão a ser discutidas no mês de outubro. Essas são algumas das notícias que a gente vai analisar hoje, para que eu possa fazer alguns comentários com vocês. Mas antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer para vocês, porque nessa semana nós atingimos a marca de 25 mil inscritos aqui no YouTube. E isso somente é possível por conta da audiência e o engajamento de vocês. Então, nada disso seria possível se vocês não assistissem os vídeos, se vocês não deixassem um like, não comentassem aqui nos nossos vídeos, porque é somente dessa forma que o YouTube entende que esses vídeos têm qualidade e com isso vai ajudar a levar o nosso trabalho para outras pessoas que pensam em morar legalmente em Portugal. Então eu queria agradecer muito a todos vocês por essa marca de 25 mil inscritos. Tem muita gente, inclusive, que assiste o nosso canal, mais de 70% das pessoas que assistem com frequência, mas acabam não se inscrevendo, às vezes esquecem. Então eu vim aqui para lembrar isso para vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque toda vez que eu postar vídeo novo sobre a imigração para Portugal, para que você possa entender todo o contexto e assim possa tomar suas melhores decisões, vai chegar até você. Então, vamos analisar tudo o que aconteceu nessa semana, que tiveram muitas notícias importantes. Um português identificado como João Paulo Silva Oliveira publicou um vídeo no TikTok segurando uma nota de 500 euros e oferecendo essa quantia a quem trouxesse a cabeça de um brasileiro, fosse ele legal ou ilegal em Portugal. O vídeo viralizou rapidamente, gerou revolta, mas também apoio em alguns setores das redes sociais, inclusive um grupo de advogados, algumas colegas inscritas na Ordem de Advogados de Portugal, apresentaram uma denúncia ao Ministério Público. O pedido é para que ele responda criminalmente por incitamento ao homicídio, ameaça, apologia ao crime e até terrorismo, já que se trata de incitação a crimes graves dirigidos a uma comunidade específica. E é muito importante destacar, gente, que a gente não está falando de mera opinião impopular. Ah, eu só dei a minha opinião. Não, você está incitando de forma concreta a violência contra brasileiros em Portugal. E o mínimo que se espera agora é uma resposta firme das autoridades e a responsabilização criminal exemplar frente a esse sujeito que cometeu esse crime, tá? E assim, gente, isso precisa ser muito bem apurado, isso precisa ser muito bem tratado, eu digo, na esfera judicial, exatamente porque esse tipo de situação não pode passar impune. E muitos brasileiros ficam muito receosos e preocupados com esse tipo de notícia, porque já existe um estigma, um preconceito de que os portugueses são xenófobos. E assim, gente, é muito importante a gente separar o joio do trigo, a gente prestar atenção e não cometer o erro de generalizar. Assim como nós temos brasileiros que são pessoas do bem, pessoas trabalhadoras, pessoas que querem ali construir uma vida melhor no seu país, ou então num país que estiver morando, que estiver como imigrante. Nós também temos pessoas ruins no Brasil. E em Portugal não é diferente. Eu arrisco dizer que a grande maioria dos portugueses são educados, são pessoas que tratam bem os brasileiros. Eu posso falar, sobretudo, pela minha experiência. Então, eu sempre fui muito bem tratado, muito respeitado em Portugal e nunca tive a oportunidade de ter algum tipo de tratamento xenófobo. Mas a gente precisa lembrar que existe sim uma parcela da população que também são pessoas ruins. Então, em qualquer lugar você vai encontrar e vai lidar com isso, tá? Então, esse caso em específico deve ser tratado com muito rigor. E para você que fica muito receoso diante desse estigma de sofrer xenofobia em Portugal, eu preciso te tranquilizar
que não é o português, são pessoas ruins. E fica a orientação: se você sofrer ameaça semelhante, você tem que preservar essas provas, registrar uma ocorrência e, se necessário, também comunicar ao consulado brasileiro. Segurança e legalidade sempre vem em primeiro lugar e existem direitos que precisam ser respeitados. Outro destaque da semana é a carta aberta organizada por imigrantes que entregaram a biometria, documentação, pagaram as taxas, mas seguem sem receber o seu cartão de residência. Muitos já esperam há quase um ano para que o cartão de residência possa chegar na sua casa. A iniciativa foi liderada por uma imigrante angolana que reuniu dezenas de pessoas em um grupo de WhatsApp. A crítica principal é a falta de comunicação. Ninguém recebe resposta da AIMA, seja por telefone, e-mail ou carta. Então, o processo já está sendo organizado para Lisboa, na sede da estrutura de emissão, e o pedido é claro: o cumprimento dos prazos legais, a transparência e a emissão dos cartões em tempo razoável. Será que é pedir muito, gente? Fontes ligadas ao processo afirmam que mais de 90% dos casos já foram resolvidos e que os restantes devem ser concluídos nos próximos 2 meses. Mas, sem um canal de informação claro, a ansiedade dos imigrantes só aumenta. Então você percebe que é muito importante você comunicar para dar transparência. E não existe passar um ano para efetivamente emitir um cartão de residência, gente. Então isso precisa ser tratado, precisa ser melhorado, a AIMA precisa ter muita atenção em relação a isso. O problema não é só a burocracia, é porque muitas das vezes o imigrante fica sem estabilidade, sem segurança, sem acesso pleno aos seus direitos e sem poder, por exemplo, fazer uma viagem para o seu país de origem, sem poder reagrupar um familiar. Então isso impacta diretamente. Então a AIMA lida com a vida das pessoas. O Tribunal Constitucional de Lisboa já acumula mais de 100 mil ações judiciais de imigrantes contra a AIMA. Somente nos meses de julho a agosto foram 20 mil novas ações. E o mais grave sobre isso é que já existem relatos de que a AIMA simplesmente não está mais conseguindo cumprir as sentenças determinadas no tribunal. Então você entra com a ação judicial, às vezes para conseguir um agendamento, às vezes para conseguir regularizar a tua situação no país, já estando em Portugal, e mesmo com a decisão positiva analisada em juízo, a própria AIMA decide não executar. 6 juízes trabalham exclusivamente nesses processos, cada um com uma média de 17 mil ações. Isso é um retrato claro do colapso institucional que a AIMA gerou. Então, essas ações, elas não são atalhos para furar fila, são tentativas de você resguardar direitos já previstos na lei diante de uma administração que falha em cumprir a sua obrigação. Então, quando o Estado não cumpre nem as suas próprias decisões judiciais, o problema já é de legitimidade democrática. E essa enxurrada de ações judiciais, gente, ela ocorre pela falha institucional. Então, entrar com uma ação judicial não é o primeiro ato, a primeira atitude que você deve tomar. Você primeiro precisa tentar pela via administrativa, que é o que todos os imigrantes fazem, tentam um agendamento, tentam uma resposta, um contato com a AIMA para dar início aos seus procedimentos, e diante da ineficácia administrativa, você tendo o seu direito, você entra judicialmente para demonstrar esse direito ao juiz. O juiz vai analisar o caso e vai ver se você deve ou não ter esse procedimento administrativo concedido. E notificar a AIMA: olha, esse imigrante realmente tinha direito para efetivamente ter o agendamento, porque ele atende a todos os critérios. Ele entrou com visto, ou então ele está ali atendendo aos critérios do artigo 92 para se regularizar através dos estudos, e diante dessa ação judicial, a AIMA te gerar esse agendamento. Acontece que se a AIMA não cumpre uma decisão judicial, inverte-se toda a lógica institucional de um país. Então é muito preocupante isso, ter somente 6 juízes para analisar esse tanto de ações, ou seja, tem que diminuir a quantidade de processos. Para isso, a AIMA tem que começar a trabalhar de forma muito mais eficaz e célere. Então é um paradigma que precisa ser discutido e analisado com profundidade. Uma outra notícia importante nessa semana é em relação ao recuo do governo de Portugal diante do veto, do chumbo do Tribunal Constitucional nas medidas que restringiam o reagrupamento familiar. O governo já aceita também possibilitar o reagrupamento já em solo português para os cônjuges. Eu trouxe um vídeo completo falando sobre isso na sexta-feira, vou deixar o card aqui para vocês, mas isso é um recuo, porque diante desse veto, o governo vai precisar fazer algumas concessões para que o texto seja corrigido, aprovado no parlamento e volte para que o presidente possa sancionar e essas mudanças na lei de estrangeiros efetivamente entrar em vigor. Então foi um recuo na parte do reagrupamento, mas a gente vai entender exatamente
como vão ficar as regras depois que isso for discutido no parlamento após o recesso, a partir do dia 15 de setembro. A lei de nacionalidade, que havia sido combinado de começar a ser discutida na segunda metade desse mês de setembro, já ficou para outubro, exatamente porque o foco vai ser nas mudanças na lei de estrangeiros, corrigir os erros que foram ali indicados e apontados pelo Tribunal Constitucional, para que em setembro mesmo, imagino que no final de setembro, você já tenha essas mudanças entrando em vigor, para que em outubro comece a discussão sobre a lei da nacionalidade, que também vai dar o que falar, até porque o governo havia colocado na sua proposta que essa lei da nacionalidade, essas alterações, fossem ter um caráter retroativo, para que elas começassem a valer desde que foram propostas ali em junho pelo governo português, mas isso é obviamente inconstitucional. A própria Ordem dos Advogados já fez um parecer dizendo sobre essa inconstitucionalidade, então a lei da nacionalidade também vai trazer muita discussão no mês de outubro e é claro que eu vou trazer tudo aqui para vocês. E antes de encerrar, eu quero deixar aqui registrada a minha solidariedade às vítimas dos familiares do trágico acidente que aconteceu nessa semana no elevador da Glória em Lisboa. Que as investigações tragam respostas e que as famílias recebam todo o apoio necessário. Bom, essas foram as notícias da semana. Se essa análise te ajudou de alguma forma, vou pedir que você compartilhe esse vídeo com alguém que precise também saber sobre as mudanças em relação à imigração em Portugal. E claro, para que você possa apoiar o nosso trabalho, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e eu vou estar aqui esperando você já para o próximo vídeo. Até mais!